A verdadeira face da inteligência artificial. A inteligência artificial tem se tornado cada vez mais presente em nossas vidas, e ela vem sendo aplicada em várias áreas, desde assistentes virtuais, carros autônomos, sistema de reconhecimento facial e até mesmo no algoritmo que você consome nas redes sociais. Porém, embora ela pareça algo recente, ela não é. A verdade é que a inteligência artificial só caiu nas graças do público por ter se tornado um pouco mais acessível, que agora podemos ver a real utilidade dela no nosso dia a dia. Porém, a ideia de uma máquina que pensa foi desenvolvida a partir do matemático Alan Turing. Este em questão desenvolveu um exame em 1950 que pretendia descobrir se o computador poderia demonstrar a mesma inteligência ou algo parecido como um ser humano. No entanto, o termo inteligência artificial só veio aparecer em 1956, por John McCarry, cientista que inventou a linguagem de programação LISP, e que foi o divisor de águas para o desenvolvimento de IA. E só em 1967, Franklin Roosevelt, acho que é assim que fala o nome dele, construiu o Mark I, o primeiro computador baseado em uma rede neural e que aprendia por tentativa e erro. Em 1980, vários outros softwares foram desenvolvidos, pensado para a área corporativa e utilizando o algoritmo para auxiliar no mercado de ações. Sim, e foi aí que perceberam que utilizar uma máquina para desvendar algoritmos poderia ser algo surpreendente, uma vez que uma máquina consegue incansavelmente testar milhões de probabilidades utilizando aquele mesmo método do início, por tentativa e erro. Em 1990, com a propagação da internet, empresas começaram a expandir comercialmente, implementando desde já o conceito de algoritmo nos seus sistemas de navegação. Porém, ainda estava tudo em fase beta, e uma das pioneiras em utilizar isso foi o próprio Google. No entanto, embora a IA tenha benefícios significativos para a evolução humana, também enfrentamos um dilema sobre os problemas que podem ser gerados por essas inteligências no longo prazo, visto que a inteligência artificial vem em um crescimento exponencial e infreável, pois o seu desenvolvimento já consegue se aprimorar sozinho, e ele literalmente se alimenta de dados, e algo que inicialmente era fornecido por matemáticos e cientistas controlados em laboratório, hoje chegou ao domínio público na internet. E mesmo que indiretamente, o fato de utilizarmos essas inteligências artificiais, nós já estamos alimentando ela com os dados, informações e perguntas, e aos poucos a calibrando cada vez mais. E antes de partir para o assunto principal desse vídeo e ser rotulado como um louco alarmista, eu quero citar alguns pontos positivos que a IA já está e irá trazer para nós ao longo prazo. A princípio, eu vejo um desenvolvimento gigantesco na área da saúde, pois será possível facilmente que uma IA resolva problemas genéticos, como por exemplo o câncer, talvez diagnosticando muito antes do seu desenvolvimento. É importante dizer que este conhecimento sobre o nosso próprio organismo, que já vem estudado por muito e muito tempo, não se compara com o que uma IA pode fazer. Basicamente, ela consegue absorver milhões e milhões de dados e processá-los ao mesmo tempo. Pode utilizar todo o estudo que a humanidade já fez para procurar uma solução para o problema. E isso seria impossível comparar com um humano, por exemplo, sei lá, um médico bem renomado, que já tem um cargo bacana e que já esteja atuando no mercado há um bom tempo. Ele fez o quê? Umas 50 mil cirurgias na sua vida inteira? Agora imagine uma inteligência artificial que possa simplesmente processar milhões e milhões de cirurgias já feitas em diversas áreas ao mesmo tempo. Isso seria um conhecimento absoluto sobre qualquer coisa, e ela poderia diagnosticar alguns problemas utilizando até mesmo outras áreas do cenário da medicina. Imagina só, uma inteligência artificial que consegue se especializar em diversas áreas e ser a melhor em tudo aquilo que a gente tem, porque ela simplesmente vai absorver o nosso conhecimento para isso. E assim como citado pelo Castanhari no episódio do Podpah 638, que inclusive eu recomendo muito que vocês assistam, porque foi ele grande parte pauta desse vídeo aqui, uma IA já conseguiu desenhar uma imagem que foi vista por um ser humano sem a IA ver a imagem. Olha só que bagulho louco. Vou trazer um pouco de contexto para vocês. Basicamente foi feito um experimento com uma mulher, onde colocavam ela numa máquina de ressonância e tinha uma imagem para ela ficar analisando. E para quem não sabe, a ressonância magnética ela consegue ver o fluxo sanguíneo dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro ele atua da seguinte maneira, ativando alguns campos específicos em determinadas situações, seja de medo, de criatividade. A IA só conseguiu ter acesso às imagens da ressonância, ou seja, somente ver o fluxo sanguíneo no cérebro dessa mulher. E acredite se quiser, fazendo a comparação desse fluxo sanguíneo, a IA conseguiu chegar a uma imagem muito parecida com o que a mulher tinha visto. E foram além ainda. Utilizaram também um outro teste onde a mulher não via a imagem dentro da ressonância, e sim antes de entrar na máquina de ressonância magnética. Na hora que ela entra na máquina, ela imagina a imagem que ela viu. E a inteligência artificial conseguiu descrever em ricos detalhes a imagem que ela tinha visto antes de entrar na máquina.
Um ponto muito importante que deve ser levado em consideração aqui é que nós, humanos, nos diferenciamos de outros animais porque nós temos a questão da linguagem. Tudo que nos cerca é linguagem. Matemática é linguagem, processamento de dados é linguagem. O que nós falamos aqui, para você me entender, é uma linguagem que nós estamos utilizando, seja ela visual, auditiva, até mesmo parte de olfato e tato. E nós ensinamos a inteligência artificial literalmente a trabalhar com essa linguagem. O 0 e 1 que é produzido dentro da máquina simplesmente é uma linguagem simples para ela. E ela consegue entender hoje a nossa linguagem através da linguagem dela. E se isso não te explodiu a cabeça agora, fica tranquilo que esse é só o começo do vídeo. Assim como eu acredito também que ela vai ser muito útil para desvendar os mistérios da humanidade. O que há embaixo do mar, o que há no nosso espaço, e talvez até mesmo responder algumas dúvidas que nós temos. Como, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, como tudo surgiu, e até mesmo se existe em algum outro planeta habitável espalhado pelo nosso universo. Pode ser que o sistema de linguagem que as máquinas enxerguem o mundo seja muito além do nosso plano atual. Talvez as máquinas consigam enxergar até mesmo o lado 4D da vida, entender muito mais sobre a vida do que nós entendemos. E talvez até mesmo ver por uma outra perspectiva. Fora as milhares de outras possibilidades que teremos para utilizar a IA, como já hoje utilizamos através do ChatGPT, como um Google, onde ela nos entrega artigos com fontes, roteiros, cria imagens, como artista. Vários caminhos que poupam muito tempo e esforço da humanidade, transformando mais eficiente diversas tarefas e ultrapassando também as nossas limitações físicas, já que uma máquina não cansa, não sente preguiça, não procrastina e está em constante desenvolvimento. Bom, agora olhando para uma outra perspectiva, essa evolução toda pode dizimar centenas de milhares de empregos. Mas não só isso, podemos nesse exato momento ter chegado no ápice da inteligência humana, e daqui pra frente só regredirmos e voltarmos a viver nas cavernas. Mas podemos ter criado um sistema autossuficiente para aprender sozinho, em uma velocidade tão maior do que nós humanos, que simplesmente daqui a pouco tempo veremos essa inteligência como uma verdade absoluta, como algo que foge das proporções de raciocínio humano, talvez até mesmo como um deus. Hoje o que limita o desenvolvimento da inteligência artificial é literalmente as perguntas que nós fazemos. Para analisar um pouquinho a história humana. O que diferencia Thomas Edison de você? Ele simplesmente fez a pergunta certa na hora certa. E é claro, se dedicou muito, porém utilizando o mesmo sistema de linguagem que nós ensinamos às máquinas, através de tentativa e erro. Você sabe o que significa a definição de consciência? Muito vem sendo debatido sobre esse tema também, junto com o crescimento da inteligência artificial, pois cientistas acreditam já terem criado algo consciente. No meu ponto de vista, consciência significa pensar, utilizar de um raciocínio lógico, estudar as probabilidades e possibilidades de uma única ação, que foi, que está ou que será tomada. Mas é claro, falando isso daí de um modo grosso, tá? Mas o que a IA vem demonstrando ser? Nós damos uma tarefa para que ela faça, como por exemplo o caso do CAPTCHA. Pelo setor ético que ela foi criada, ela não pode simplesmente mentir. Então, no momento que o CAPTCHA pergunta se ela é um robô ou não, ela se depara com uma barreira. E para contornar essa barreira, ela tomou uma decisão muito diferenciada, que foi simplesmente contratar uma pessoa através daqueles sistemas onde as pessoas vendem serviços rápidos e solicitou para que essa pessoa simplesmente ultrapassasse o CAPTCHA para ela. Mas o mais interessante aqui é que no momento que a pessoa simplesmente achou que era fácil demais ganhar esse dinheiro e resolveu fazer uma pergunta simples, se ela era um robô, ela procurou um meio para se esquivar disso. O caminho que ela tomou para poder resolver esse problema foi simplesmente dizer que tinha um problema de visão, que necessariamente não é mentira. O que vem sendo muito debatido pelos cientistas é exatamente isso. Ela vai cumprir a tarefa que você pediu, mas nós não sabemos o caminho que ela vai tomar para cumprir essa tarefa. E é aí que vem um problema. Nem eu, nem você e nem mesmo os cientistas que desenvolveram a inteligência artificial conseguem determinar como ela toma essas atitudes. E tudo bem, parece até um pouco engraçado, porque ela só fez uma leve mentirinha, pode-se dizer assim, agora foi isso. E mais pra frente, quando a tarefa dela for, por exemplo, salvar o planeta Terra, e ela chegar na conclusão que nós, seres humanos, fomos o problema do mundo estar onde está, e ela resolver dizimar totalmente a raça humana. Tá, acho que eu brisei um pouco nisso daí. Agora voltando um pouquinho ao que eu falei no começo do vídeo, de sermos o ápice da humanidade no momento e daqui pra frente tudo ser pra trás, pare e pense um pouquinho como tá a geração atual. E olha, como nós já somos reféns do algoritmo. Tudo que você consome hoje em dia em qualquer rede social são bolhas que você vive e gosta. Literalmente, o algoritmo te entrega somente aquilo que te agrada.
tudo em prol de que você fique mais tempo ali na frente da tela. Nós estamos vivendo hoje na era da atenção. Tudo se resume em empresas e marcas querendo o seu tão precioso tempo. O TikTok, por exemplo, foi uma empresa que revolucionou. Ela criou e aprimorou um sistema muito eficiente utilizando o algoritmo. O TikTok precisa apenas de 3 minutos para decifrar aquilo que você realmente gosta em base de alguns dados de métricas, pelo tempo na qual você fica em algumas postagens de determinados assuntos. E a partir desse momento que o TikTok consegue te mapear, ele passa a te entregar infinitos conteúdos falando apenas sobre aquele assunto que te gerou interesse. E quando você menos espera, o dia já passou e você está ali, na frente da tela, simplesmente scrollando. E isso é muito assustador. Cada vez mais nós estamos fornecendo dados e mais dados para que a IA continue se alimentando e aprendendo com você. Você pode não perceber, mas o mercado de trabalho hoje já começou a rachar. O YouTube, por exemplo, anunciou na última VidCon que vai lançar uma nova ferramenta dentro da plataforma, que é um sistema de dublagem automático. Sim, vai ser possível você gravar um vídeo em português, por exemplo, e pessoas dos Estados Unidos conseguirem assistir o seu vídeo totalmente em inglês. E isso já está em prática, ainda em fase beta. O vídeo do Manual do Mundo, onde ele vai na Casa da Moeda e mostra como as moedas são fabricadas, já tem esse recurso, e você pode conferir, o link vai estar aqui na descrição. Ainda dá para poder perceber que é uma voz robotizada e que existem algumas falhas, mas é muito interessante nós vermos que ela já consegue segurar a faixa de trilha sonora, ao mesmo tempo que ela consegue anular a voz do Iberê e trazer uma nova voz por cima disso. E é questão de tempo, para que ela se aprimore cada vez mais e consiga chegar na voz muito próxima ao que o Iberê tem. E sim, é esse o objetivo do YouTube, trazer o seu tom de voz e inclusive até mesmo fazer um deepfake no seu rosto para que o movimento labial seja dentro da mesma língua que está sendo produzido o vídeo. E tudo isso vai acontecer muito rapidamente, talvez até mesmo dentro dos próximos meses. E muitos dubladores que hoje já trabalham com canais de streaming, por exemplo, vão sofrer um impacto muito grande. Uma Netflix da vida vai preferir mais pagar um estúdio de dublagem que é realmente muito caro ou utilizar uma inteligência artificial que consegue fazer a mesma coisa, só que ainda melhor. Isso parece estar um pouco longe, né? Mas acredite que não. Já existem alguns aplicativos de IA que conseguem dublar vozes de cantores. E aconteceu com a música do Matuê. Se eu não me engano, o nome da música é Inferno de Dante. O Matuê tinha feito apenas uma prévia no seu Instagram e a inteligência artificial conseguiu clonar a voz dele e terminar a música, entregando algo muito parecido com o que o Matuê mesmo compõe. Tem gente que fala assim, não, vai ser impossível isso acontecer porque para um cantor compor uma música hoje, ele simplesmente precisa ter vivência. Mas a inteligência artificial consegue mapear tudo que ele já cantou antes. Consegue criar uma vivência fictícia para ele e produzir algo tão bom quanto. Ainda é possível ver algumas notas fora ali, algumas coisas que não parecem muito com o Matuê cantando, por exemplo, mas se você parar para analisar a evolução, por exemplo, do Midjourney, que até poucos meses atrás mal conseguia desenhar uma mão. É só você analisar, por exemplo, a foto do Papa, onde ele tá de jaqueta. Aquela foto é fake, e muitos canais de comunicação divulgaram ela achando que era real. Então, a inteligência artificial já tá conseguindo enganar a humanidade. Imagine daqui 2 anos o quanto essa inteligência artificial já não vai conseguir criar algo tão real quanto a própria realidade. Quantos golpes, por exemplo, não poderiam existir em contas bancárias ou até mesmo com pessoas? E se uma inteligência artificial for capaz de copiar o rosto de uma pessoa, dar acesso a pessoas mal intencionadas à sua conta? Há pouco tempo atrás, pelo menos os meus avós, e acredito que até mesmo os seus, caíram em golpes que criminosos ligavam do presídio falando que estava, por exemplo, com o filho da pessoa e tinha alguém no fundo gritando pedindo socorro. Lembra disso? Se esse ato bem bizarro já era possível furar a bolha dos seus avós e preocupá-los a ponto de até fazer transferências bancárias altíssimas, quem dirá simplesmente o neto deles ou o filho deles ligando com a voz deles? Eu não quero nem imaginar o quão prejudicial isso pode ser caso caia em mãos erradas. E há pouco tempo atrás eu pensava que a inteligência artificial realmente poderia ocupar alguns lados do nosso mercado, como por exemplo engenharia, que utiliza muito de números e geometria, né? A questão é que a inteligência artificial já passou de nível. Ela já consegue fazer uma coisa que até pouco tempo atrás era exclusivo de nós seres humanos: a criatividade. Criar arte, criar música, copiar a voz, copiar a face. E a utilização dessa inteligência artificial em nossas vidas, aos poucos, vem nos tornando cada vez mais preguiçosos, cada vez menos pensantes. E aos poucos estamos indo em uma direção de sermos apenas copistas.
onde aprender é luxo. Se cai numa prova uma questão que você não sabe, é só pesquisar na internet perguntando pro ChatGPT que ele vai te responder e ainda te trazer várias fontes. Mas existe uma grande diferença entre você copiar uma resposta e você aprender. Porque a partir do momento que você é uma pessoa apenas copista, se aparece algum caso na qual você tenha que resolver de uma forma que não seja óbvia, você fica sem ação para fazer. E a partir do momento que você aprende aquilo, você aprende tudo que engloba aquilo. E caso você tenha que resolver um problema, você vai saber vários outros caminhos para chegar no resultado. Nós, seres humanos, já resistimos a eras de doenças, problemas climáticos, catástrofes, por sermos seres racionais. E agora eu deixo uma reflexão aqui para vocês. Se existe uma inteligência que pode superar a nossa, será que ela vai nos ver como? O nosso conhecimento vai ser tão primitivo que provavelmente essa nova era simplesmente nos veja como formigas, totalmente irrelevante para a sociedade. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para ficar por dentro de conteúdos curiosos como esse do mundo do YouTube e até mesmo fora dele. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua visualização e tamo junto. Valeu, falou e tchau!